As possessões demoníacas eram muito mais comuns na época de Cristo do que nos dias atuais. E existem vários motivos para isso. Um deles, meus irmãos, é o culto que as pessoas prestavam ao mal. É óbvio que, se você parar para pensar no contexto histórico, as civilizações daquelas épocas não consideravam as entidades como uma coisa ruim ou maligna. Essa é uma percepção de quem realmente está desperto, quem entendeu o Evangelho e sabe o que elas realmente são. Mas elas nunca se apresentaram como algo ruim. Muito pelo contrário, elas se apresentam como algo sagrado e que deve ser adorada e idolatrada pelo povo. Por isso é que toda idolatria, seja para objeto, para pessoas, para qualquer coisa que seja, ela abre brecha, como diz a própria Bíblia Sagrada, para ações do demônio. Entendendo isso, nós fizemos um vídeo, acho que no primeiro ano de canal, quase 11 anos atrás, mostrando as origens ocultas do Natal. Modéstia à parte, foi um dos vídeos mais completos do assunto. Nós mostramos que em países nórdicos, a farsa que a Coca-Cola criou, colocando aquele velhinho de barba branca, roupinha vermelha, chapeuzinho com as suas renas, foi uma versão que a Coca-Cola criou para vender mais refrigerante, incentivarem as pessoas a gastarem muitas vezes o dinheiro que não tem. Todo mundo quer uma roupa nova, todo mundo quer dar presente, mesmo sem ter muitas vezes condição para isso, mas quer sair bonito na foto. Você vê que essa festa não tem nada a ver com família, basta passar em um bar ou de frente a um motel. Você verá que está cheio. As traições, por exemplo, aumenta muito. Irmão saindo com a mulher do irmão, de primo, e etc, etc. Até em alguns casos, né, mais sérios, até o pai saindo com a namorada do filho. Essas coisas têm acontecido de montão. A gente só vê as confusões passando no repórter e cada ano aumenta e fica mais comum. Só por isso você vê que esse tal espírito natalino, onde as pessoas inclusive muitas vezes dizem: é nessa época que eu consigo sentir uma profunda tristeza, e associa isso muitas vezes às lembranças. Não, porque eu lembro que ano passado meu pai, minha mãe, algum parente querido estava comigo e hoje já não está mais. Porque essa é a realidade da vida, meus irmãos. A gente inclusive tem que aproveitar bastante, porque o dia de amanhã pertence a Deus. A nós só foi dado o direito de viver o momento. Nós fazemos planos porque somos enxeridos. Mas voltando à questão da cultuação, fazendo aqui um apanhado rápido, e vejo que antes de passar a matéria para vocês, eu preciso fazer isso, porque durante a matéria já não é mais possível fazer essa explicação. E o motivo eu já vou mostrar aqui para vocês, inclusive. Nós vamos ver uma matéria aqui do G1 que fala que Santa Catarina está tirando a máscara, né? Está revelando mesmo que estão adorando essas entidades. Mas eu não posso fazer as críticas aqui por conta disso aqui, ó. Esse trecho da matéria, eu vou mostrar aqui para vocês. O Pelsnickel, que é o nome dessa entidade, já foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Guabiruba. Entenda aqui porque que eu não posso explicar para vocês durante a matéria o que eu estou explicando agora, porque o Pelsnickel já foi declarado Patrimônio Cultural. Portanto, se você criticar, se você disser que de alguma forma isso tem uma conotação maligna, você já abre brecha para ser processado, porque você está atacando a cultura e isso é sempre equiparado a racismo. Entende, meus irmãos? Mas aqui na própria matéria, eles falam que essas entidades, elas vinham com correntes, têm chifres, têm um cajado e tudo isso para punir crianças ruins. Ao contrário do Papai Noel, que nunca existiu, na verdade se inspiraram, dizem, né, como a gente já mostrou, em um santo que na verdade era um padre, né, e esse padre gostava de dar presentes às crianças em épocas mais frias, né? Dava comida, bebidas mais quentes, e há quem diga inclusive que esse padre que fazia isso, na verdade abusava dessas crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, né? Então há também esses boatos que o cara que teria inspirado, que depois virou um santo, né, São Nicolau, tem essa dúvida obscura, né, sobre as reais intenções dele, né? Para muitos é só boatos, ele era um cara bom que ajudava as crianças nos meses frios. Para outros, ele fazia isso com segunda intenção. Se você levar o histórico da própria Igreja Católica em relação a abusos infantis, aí, meu irmão, você me diga em que versão você acredita, né? O que eu posso mostrar para vocês é o que se fala, né? E como se fala. É isso que eu faço aqui, né? Nós mostramos o que está em oculto nessas falas. Então, entendendo bem isso, meus irmãos, você pode compreender que essas entidades se apresentam com vários nomes,
mas basicamente pedem as mesmas coisas. Como eu disse para vocês na própria matéria aqui, e a gente vai ler ela, o vice-presidente da sociedade do Pelznik, Josimar Fisch, explicou sobre os cajados, chicotes e correntes. Antigamente, eles eram usados para assustar e até punir as crianças. As correntes, por exemplo, eram arrastadas no chão e batidas nas paredes de madeira para provocar barulho. Hoje isso mudou completamente. Esses objetos continuam presentes apenas como símbolos, lembrando o caráter disciplinador do Pelznik, mas sem qualquer intenção real de castigar. A tradição evoluiu e o foco agora é manter vivo de forma cultural e respeitosa. Então tá aqui, né? Com a força da lei, principalmente com a lei que nós temos hoje e quem faz ela, coisas que antigamente causavam profunda indignação na população não podem ser nem mais criticadas. Tá bem claro aqui. Então mesmo quando você pega as lendas nórdicas e falava que essas criaturas levavam as crianças e elas desapareciam, surravam as crianças com correntes, elas agora são homenageadas, elas agora são adoradas e você não pode dizer mais nada. Não é de hoje que Santa Catarina, né, vem abrindo espaço, e eu digo isso com muita tristeza porque Santa Catarina é um dos melhores estados que eu considero do país, né, mas tem seguido por esse caminho de se abrir-se, né, aos velhos costumes pagãos. No nosso vídeo antigo, nós explicamos que Semiramis e Tammuz são os verdadeiros homenageados nesse Natal. No nosso velho vídeo, você sabia de onde vinha a árvore, né? Que foi justamente onde o Tammuz foi encontrado, né? Aberto ao meio, literalmente. E a sua mãe Semiramis, para não dizer ao povo que o filho marido, porque era isso, né? Ele tinha relação de intimidade com a própria mãe, para você ver a perversidade do cara, se achava o Deus, né, o Deus Sol, e quando ele falece, né, encontrado ali podre, debaixo de um pinheiro, ela não podia dizer simplesmente que o filho era um homem normal e que estava ali naquela situação. Então ela disse, não, ele deixou a carcaça dele e subiu como uma estrela, brilhando muito para o céu. Então você vê que muitas famílias até hoje colocam, né, na sua árvore as bolinhas coloridas, né, às vezes em forma de pisco, as próprias bolinhas, e a estrela em cima, né? Achando que estão homenageando Cristo. Não, essa é a estrela que os três magos viram, né? Os três reis magos viram. Mas não tem nada de três magos viram. Aquela estrela ali significa, acima do pinheiro, a subida do Deus Sol, ou seja, Tammuz, deixando o reino carnal e subindo aos céus. E os presentes eram colocados por muito tempo embaixo daquela árvore, que na verdade são oferendas, né? Eram oferendas. Com o tempo, passou-se a levar que esse deus pagão abençoasse as casas, em vez do povo todo, que muitas vezes já estava morando longe, ter que vir de onde morava até o pinheiro, era mais fácil levar um pinheiro para dentro de casa, né, receber as bênçãos assim e colocar as oferendas debaixo dessa árvore, né? Essa é a realidade, qualquer um que pode procurar, né? O nosso vídeo explicava muito bem isso, e aqui eu estou fazendo uma palhinha. E agora que você entende a verdadeira origem, você pode entender, né, em que tempos o nosso país realmente atravessa, né? Essa matéria é de 13/12/2025 e diz o seguinte, ó: sem gorro nem roupa vermelha, Papai Noel com chifres e rosto assustador é celebrado e temido em pequena cidade de Santa Catarina. Em uma cidade de Santa Catarina de 24.500 habitantes, o Papai Noel não usa gorro nem roupa vermelha. Em vez dela, há figuras misteriosas que surgem das matas cobertas por folhas, trapos escuros, máscaras assustadoras e chifres, não esquecer as correntes também. Na verdade, são demônios. Estes são os Pelznikiels, protagonistas de uma tradição natalina inspirada em antigas histórias trazidas por imigrantes germânicos. O folclore do chamado Papai Noel do Mato é celebrado em Guabiruba, no Vale de Itajaí. O Pelznikel já é declarado Patrimônio Histórico-Cultural Imaterial de Guabiruba. A figura do Pelznikel surgiu como um companheiro, ou em algumas versões, um oposto de São Nicolau. Enquanto São Nicolau premiava as crianças bem comportadas com doces e bênçãos, o Pelznikel ficava responsável por visitar aqueles que não se comportavam durante o ano, com o objetivo de assustar, repreender e fazê-las refletir sobre suas atitudes. É muito interessante, meus irmãos, quando a mídia faz esse trabalho porco aqui, porque basta você pesquisar, não acredite em mim, tá certo? Faça suas próprias pesquisas. Essa entidade, o Pelznikel, o que ele fazia era levar essa criança. Tem inclusive um capítulo da série Sobrenatural que você vê exatamente isso, só que no caso, em vez de levar a criança, ele leva os pais, né, para se alimentar. Mas, resumindo, essas lendas, e no Velho Diário nós falamos muito, né, sobre isso,
O Velho Diário do Davi tem todas as explicações e pesquisas sobre esse tipo de coisa. Se você quer realmente entender, se aprofundar, está lá na Hotmart 10 vezes sem juros. Mas continuando, essas entidades, meus irmãos, sempre se alimentaram das pessoas. Por exemplo, no Velho Diário, o que é que a gente percebe quando a gente vai falando de cada entidade, quando a gente vai dando nome aos bois, tá certo? Se apresentaram por diversas culturas ao longo da história humana. Mas o que eles têm em comum, e que se percebe claramente, é que eles começam sempre atormentando. No caso dessa entidade aqui, ele já carregava essas correntes. Antes de desaparecerem, a pessoa estava em pânico profundo. Eles começavam fazendo barulho, a pessoa escutava essas correntes sendo arrastadas, às vezes batendo sobre as paredes, e aí, de repente, né, ele entrava quando a pessoa já estava apavorada. E eu acredito que através do medo, né, quanto mais medo você tem, maior poder ele tem sobre você. Eu acredito que eles se alimentam disso, se fortalecem disso. Né? Você olha essa imagem aqui, meus irmãos, é uma imagem macabra, né? Você vê aí ele com um cajado, os outros ali atrás, eles colocaram inclusive um tom avermelhado, né? Já para deixar claro o que realmente são. Só que hoje nós estamos no tempo das trevas mesmo. Você não pode falar mais nada, a não ser que seja para aplaudir. É a única coisa que você pode fazer, balançar a cabeça, ok, e aplaudir. Os Peosnikel arrastam correntes, carregam chicotes ou varas e percorrem as ruas da cidade. Em Guabiruba, a tradição é mantida viva por moradores e grupos culturais que preparam as roupas, desfiles e encenações para encantar visitantes e preservar esse legado. Você vê como está a mente da população, tá certo? Que as pessoas queiram adorar, seja o que for, até o próprio Lúcifer, né? E a gente vê ele sendo homenageado, o olho que tudo vê, na nota de dólar, né? Nas 13 famílias que a gente sabe muito bem que os monumentos, os prédios que eles constroem, as arquiteturas de grandes cidades, a gente vê sempre ele sendo homenageado. A gente viu no próprio filme O Senhor dos Anéis, o olho que tudo vê, né? O olho de Sauron. Eles podem até colocar outro nome, meus irmãos, mas se baseia sempre nas mesmas coisas, né? Então aqui, você imagine como isso entrou, né, na cabeça das pessoas. As pessoas não ligam mais, mesmo as que se dizem cristãs. Porque se eu vou para uma cidade e eu vejo um monte de gente vestida e homenageando um demônio, eu simplesmente vou embora. Eu não visito, eu não compro nada lá e eu passo muito longe de lá e não recomendarei jamais que alguma pessoa vá para lá. Né? Por exemplo, aqui no nosso canal, se você é de Santa Catarina ou pretende visitar, tá aí uma boa cidade para você passar bem longe, né? Guabiruba, né? Passe bem longe, se você de fato é cristão. Se você não acredita em nada, então de boa, né? Vai tranquilo. Mas se você sabe o que isso realmente representa, passe longe. Aí a matéria aqui coloca, né, para tentar passar isso aqui como uma coisa positiva, né? Não dizer que não informaram, mas passar como positiva. Qual a diferença entre o Pesníquel e o Papai Noel do Mato? Não há diferença, o Pesníquel e o Papai Noel do Mato são sinônimos. Não há nenhum Pesníquel que seja mais importante do que os demais. Todos são criaturas com folhas e barba de velho que saem da mata para assustar as pessoas em dezembro. Só assustar, né? Sei. O vice-presidente da sociedade do Pesníquel, Josimar Fischer, explicou sobre os cajados, chicotes e correntes. Antigamente, eles eram usados para assustar e até punir as crianças. As correntes, por exemplo, eram arrastadas no chão e batidas nas paredes de madeira para provocar barulho. Hoje isso mudou completamente. Esses objetos continuam presentes, aí o que eu li já, né? Não se sabe porque os Pesníquel têm chifres. Segundo Fischer, há imagens da década de 1950 em Guabiruba em que eles não possuem esses apêndices. Porém, desde pelo menos a década de 1980, os Pesníquel têm chifres. Na verdade, família, quando começou em 1950, vou colocar a imagem aqui para vocês, tá certo? Eles não colocaram os chifres porque chocaria demais aquela população. Então isso aqui tinha que vir, né, como algo diferente, algo que é estranho. Você bate o olho aqui e diz, que coisa estranha, mas não, são outras versões da mesma lenda, sabe? Traz isso aqui como algo positivo, algo que vai trazer de alguma forma certas bênçãos. Mas quando o tempo vai passando, você vê aqui 1950, 1954, aí a coisa começa a apresentar-se como ela realmente é, né? Você vê como essa foto de 1982 e a de 1993, já é bizarro você ver essas crianças aqui, né, inocentes perto de entidades como essas aqui, né? Que antigamente um católico, né, ao ver uma coisa dessa aqui, fazia logo o sinal da cruz, né? Fazia logo o sinal da cruz, porque sabia o que realmente é isso aqui, né? Então, meus irmãos, a tal da inclusão, o que ela está fazendo é excluindo o cristianismo, é excluindo os nossos bons costumes e substituindo pelo velho paganismo, aquele mesmo que trouxe a maldição sobre a Babilônia, aquele mesmo que trouxe a maldição sobre Sodoma e Gomorra. É exatamente isso, né? O tempo todo
e principalmente nós aqui, você vê a quantidade de maldição que a gente acaba recebendo, porque com boa intenção, eu vejo o tempo todo, Davi, Feliz Natal, Davi, Feliz Natal para você e toda a sua família o tempo todo. Os inscritos mandam, e mandam de bom coração. Eu sei que a intenção deles realmente é desejar bênçãos, mas estão esquecendo que essa data foi criada exatamente para trazer maldições para a vida das pessoas. E você vê isso nos próprios números de violência que aumenta demais nos finais de anos, inclusive acidentes de avião e etc. Já já começam as notícias, não tenho dúvida disso. Então, meus irmãos, evite, né, participar dessa festa. Como eu já disse em vários vídeos, já foram distorcidos inclusive, porque os filhos do demônio tentam atacar você e jogar lama de alguma maneira, né, porque você está expondo a verdade, e isso enfurece Satanás. Mas a verdade é a seguinte: se você for um vendedor, venda muito nesse dia. Se você for um trabalhador, trabalhe muito nesse dia. Não preste culto nesse dia. Quando Jesus disse, né, que veio colocar pai contra filho, irmão contra irmão, é exatamente por isso. Seu irmão, seus familiares, seus amigos vão querer que você participe. Olha, eu fiz uma ceia. Olha, a gente vai fazer uma comemoraçãozinha aqui em casa. E quando você não vai, quando você diz, eu vou ficar com Deus, eu vou seguir o que Deus manda, eu sou cristão, eu vou praticar o cristianismo, você acaba se tornando um ET. Você mesmo se sente triste. Com o tempo, você começa a entender, as bênçãos de Deus começam a cair sobre você, o Espírito Santo age na sua vida e você realmente se sente muito satisfeito de não ter participado. Mas no começo é difícil, porque não são pessoas estranhas, não são pessoas que você não gosta. Pelo contrário, são pessoas que muitas vezes, meus irmãos, podem te cobrar. Quando alguém falecer, olha, sabe aquele Natal que você não foi? Fulano estava lá, queria ver você, você não foi. Era a oportunidade de você vê-las, até porque, né, nós vivemos muito distantes uns dos outros, meus irmãos, né? Quanto mais conectados nós estamos nas redes, mais longe fisicamente ficamos uns dos outros. Então, às vezes, aquele parente querido, aquela tia gente boa, né, aquele tio legal que você tem ali e ama desde infância, essa pessoa vai estar ali. A oportunidade de você ver ela é ali. A família vai se reunir na ceia de Natal. Você não vai, seus próprios familiares e amigos vão cobrar. Poxa, velho, todo mundo lá e você não foi. Que falta de consideração. Uma vez no ano que a gente se reúne para isso. Então, eu entendo o quanto isso é difícil. Não é fácil, meu irmão, você seguir. E ainda quando a gente lembra que a gente peca em diversas outras coisas, é que fica mais difícil mesmo, né? Eu mesmo me pego pensando, caramba, eu já pequei nisso aqui, pequei, o que é que o Natal, o que é que tem a ver? Se eu já pequei que só o caramba, eu não sou santo. Então são todos pensamentos, meus irmãos, que nos levam, né, a querer participar. Nós não somos perfeitos mesmo, um a mais, um a menos, Deus perdoa. E tem pessoas que é quase impossível, porque acontece no lar delas. Ela vai fazer o quê? Vai expulsar todo mundo? Sendo que quem manda na casa às vezes é o pai ou quem paga as contas, né? Cada um tem a sua realidade. Então eu só estou dizendo isso aqui para você entender o quanto é difícil você dizer não às coisas que os donos do mundo colocaram, né, intencionalmente dentro da lei e da cultura, porque isso aqui é eles trabalhando há séculos. E quando nós, meus irmãos, começamos a entender o que realmente isso significa, uma cidade brasileira trazendo algo desse tipo, quando a gente vai ficando experiente, vai chegando também a nossa hora, né? A gente vai ficando velho, o tempo vai passando, e esses planos eles vão passando de geração para geração, porque vem de uma mente milenar. Isso aqui não sai do homem, o homem é que trabalha para agir. O homem é que trabalha para fazer acontecer. É a ferramenta, é o martelo, mas envelhece e morre. Já a mente que guia isso aqui, ela é milenar. E é o que guia as 13 famílias, geração pós geração. Enfim, meus irmãos, fica aí o alerta, né? E que Deus te dê força e sabedoria para conseguir se desviar desse tipo de maldição. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Se isso aconteceu, passe para mais pessoas, mostre para mais alguém, porque, meus irmãos, daqui a poucos anos, talvez, né, a própria grande mídia pare de usar o Noel, né, e comece realmente a mostrar o que ele realmente sempre foi, né? Essas coisas são muito antes do próprio Natal, né? Então, eles é que são os verdadeiros donos da festa, né? Você, que coisas feias, que coisas terríveis, que coisas tenebrosas. Pois é, a homenagem do Natal sempre foi a eles, sempre foi. Muito antes da Coca-Cola ter a ideia, muito antes do São Nicolau sair distribuindo seus presentinhos. Essa foi só uma maneira que eles acharam de convencer você a abrir a porta do galinheiro para o lobo entrar. É só isso. Que Deus proteja cada um de vocês, meus irmãos. Um abraço forte. E não se esqueça, nós voltamos com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Fique com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!